Toda vez que a gente fala de política aqui no canal, a gente causa desconforto em alguns espectadores. Lembrando que política não é só quem a gente escolhe nas urnas, né? Mas tudo que pauta a nossa vida em sociedade. Recentemente, tivemos um episódio que desencadeou uma discussão nos comentários. Seriam a política e a cultura sneaker assuntos completamente independentes? É por isso que no SBR Listas de hoje, a gente vai relembrar alguns momentos em que esses dois assuntos se cruzaram. Já sabe, né? Se ajeita na cadeira e confere o fone que a gente vai começar. Bom, se você já conhece o Sneakers BR, você provavelmente sabe que aqui a gente fala sobre tênis. Mas não é só sobre tênis, a gente fala sobre os assuntos que o cercam. E se tem uma coisa que está envolvida não só com os tênis, mas com todos os aspectos da nossa vida, essa coisa tem um nome e esse nome é política. Tem eleição presidencial chegando, a gente está vivendo num país que é polarizado e não tem momento mais importante do que esse para se politizar. E relembrar que a política faz parte de tudo. E é por isso que esse SBR Listas vai te mostrar 9 momentos em que a política impactou diretamente a cultura sneaker. A gente vai começar a lista com um dos momentos mais icônicos da história do esporte, da história do Puma Suede e, consequentemente, da história da cultura sneaker. Nas Olimpíadas de 1968, o velocista Tommie Smith subiu ao pódio depois de quebrar um recorde, erguendo o punho fechado. Antes disso, ele se descalçou e o tênis que ele tirou dos pés era o Puma Suede. Esse gesto era uma homenagem ao movimento Black Power e aos Panteras Negras. O terceiro lugar do pódio, John Carlos, seu compatriota, o acompanhou. Essa história é tão importante que, recentemente, em 2020, uma edição especial e super limitada do tênis relembrou Tommie Smith, seu recorde e seu gesto. Bom, no número 2, a gente vai contar uma história lá de 2016, quando o boxeador filipino Manny Pacquiao, que já tinha assinado uma série de modelos com a Nike, teve o seu contrato cancelado depois de 10 anos de sushi por fazer alguns comentários homofóbicos. A declaração era tão péssima que a gente nem vai dar palco para esse cara e reproduzir aqui, e você encontra fácil na internet. Mas o que a Nike disse foi, abre aspas, nós achamos os comentários de Manny Pacquiao detestáveis. A Nike fortemente se opõe à discriminação de qualquer forma e tem uma longa história de apoio à comunidade LGBT. Nós não temos mais nenhum relacionamento com Manny Pacquiao. E foi nesse mesmo ano que Colin Kaepernick se ajoelhou durante o hino dos Estados Unidos em uma partida da NFL, em um protesto contra a violência policial, o racismo e a desigualdade social. Algumas marcas e a própria NFL o boicotaram, e é ao lado da Nike que ele trabalha em uma série de ações voltadas para essas pautas até hoje. Inclusive, em 2019, foi por causa do próprio Colin que um lançamento do Swoosh foi cancelado. Ou melhor, ele foi recolhido. A marca preparou um Air Max One especial para o dia 4 de julho, usando uma bandeira antiga dos Estados Unidos conhecida como Betsy Ross Flag. Acontece que essa bandeira remete aos tempos em que o país contava com mão de obra escravizada de forma legalizada pelo Estado, né? E foi a partir do tráfico de pessoas sequestradas da África que isso aconteceu. Assim como também acontecia ou eventualmente acontece também aqui no Brasil. Para base de comparação, é como se a Betsy Ross Flag, essa bandeira dos 13 estados, fosse a bandeira do Brasil Império. Essa conexão fez, inclusive, com que o governo do Arizona cancelasse os incentivos fiscais que elas dariam para uma nova unidade da Nike que seria construída lá naquele estado, com direito a tweet do governador e tudo mais. Número 5. Em 2018, a Adidas relembrou um momento muito importante do tênis, nesse caso o Sport tênis. Billie Jean King foi uma atleta consagrada das quadras nos anos 70. Em 1973, ela enfrentou Bobby Riggs em uma partida que ficou conhecida como a Batalha do Sexo. Billie Jean teve uma grande carreira pautada pela luta contra o sexismo e 45 anos depois desse embate contra Bobby Riggs, a marca das 3 listras preparou um tênis, dessa vez o calçado, para reforçar essa memória. O modelo foi batizado AM4BJK e eram apenas 300 pares executados dentro do conceito Speed Factory. Uma campanha social para aproximar mulheres do esporte acompanhou o lançamento do tênis na época. Mas olha, pode ser que você tenha passado pelos primeiros 5 itens da lista pensando, mas eu não estava pensando que era por esse ângulo que vocês iam abordar política, eu tô pensando em partido, essas coisas. Mas enfim, continua aqui com a gente. Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos em 20 de janeiro de 2017.
E foi no dia 3 de fevereiro, apenas 2 semanas depois, a Nike, a ASICS e a Adidas já haviam se manifestado contra a limitação da entrada de imigrantes e refugiados vindos de países de origem muçulmana imposto pelo governo. As marcas fizeram questão de deixar claro o seu repúdio a essas políticas segregacionistas do Trump, reforçando que elas tornavam o mundo menos inclusivo e dificultavam a vida de milhares de pessoas, incluindo vários atletas e personalidades que estão ligados a essas marcas. Por outro lado, a CEO da New Balance e o CEO da Under Armour se posicionaram a favor do governo Trump, principalmente por suas decisões envolvendo um fortalecimento das marcas em território norte-americano, sob o argumento de aumentar os empregos no país. A internet não deixou barato e, inclusive, Steph Curry, atleta Under Armour, se posicionou contra, deixando um recadinho pro Trump e chamando o cara de bundão. Nossa. Alguns meses mais tarde, em junho, o Donald Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. É um compromisso que tem o objetivo basicamente de reduzir o aquecimento global e, sobretudo, as emissões de carbono na atmosfera do nosso planeta. Com isso, na época, apenas 3 países ficaram de fora desse acordo, que foi a Síria, a Nicarágua e, obviamente, os Estados Unidos. A Nike mais uma vez se posicionou contra o presidente e soltou mais uma nota de repúdio. Em paralelo a isso, para não deixar só na reclamação, a marca do sushi também reiterou a sua promessa de usar somente energia renovável em todas as suas fábricas até o ano de 2025. E por último, se tudo que a gente falou até aqui não for motivo suficiente para provar que política e tênis tem tudo a ver, talvez mexendo no bolso você se convença? No primeiro episódio da 3ª temporada do nosso podcast, nós falamos sobre a alta dos preços dos tênis. A gente vai deixar um card aqui na tela para você conferir ou relembrar, tá? E um resumo bem simplista aqui para SBR Listas, a pandemia mexeu com a economia no mundo todo, aumentando a inflação, não só aqui no Brasil, né? A guerra entre a Rússia e a Ucrânia também bagunça a política internacional e impacta no preço das coisas. O nosso momento econômico aqui no Brasil também está longe de ser o mais legal pelo qual a gente já passou. O resultado é alta de preços em tudo, especialmente em itens que, muitas vezes, têm uma cadeia de produção que roda o mundo, como os tênis. Muito do que a gente calça é, sei lá, desenhado nos Estados Unidos ou na Europa, manufaturado no Sudeste Asiático ou na China, e daí depois vem pra cá. É imposto, é câmbio, é muita coisa que entra nessa conta para construir o preço que a gente vê na prateleira, e que tem gerado tanta reclamação, né? Dito isso, vale lembrar que a cultura sneaker se conecta com tudo que sempre teve grupos minorizados por trás. Então, o esporte, a cultura hip hop, a arte como um todo, a música, o design, a criatividade, enfim. É claro que a política tem tudo a ver com o que a gente faz aqui. O Sneakers BR nunca foi uma plataforma alheia aos acontecimentos políticos. Em 2020, quando em meio à pandemia o mundo parou e se uniu para dizer que as vidas negras importam, nós nos posicionamos. Anos antes, em 2016, a gente falou na revista SBR sobre sexismo, uma pauta carregada desde 2018 pelo W Sneakers BR, que é a nossa categoria feminina, e sempre com um olhar crítico para o mercado. Todos os itens deste SBR Listas já foram pautas dos nossos editoriais, das nossas matérias, das nossas postagens, dos nossos vídeos, dos nossos podcasts, enfim, de tudo aquilo que envolve o Sneakers BR, seus integrantes e tudo mais. Chegamos a 2022, ano de eleição presidencial, depois de 4 anos do governo de um presidente abertamente racista, machista, misógino, homofóbico, que negou a gravidade da pandemia da Covid-19, atrasou a chegada das vacinas, colaborou para a morte de mais de 600 mil brasileiros. Um presidente que não sabe fazer política, que atrapalha a imagem do Brasil no exterior, que desrespeita as pessoas, que está desfazendo tudo que o país conseguiu construir a duras penas desde a redemocratização. Um presidente que escanteou a saúde, sucateou a educação, que não se importa com cultura. Então sim, nós somos contra o governo atual e não faria nem sentido ser diferente. Bom, o SBR Listas fica por aqui, então daqui 2 semanas a gente tem mais um episódio desse quadro aqui no canal e quem sabe com a esperança de um Brasil melhor para todos nós, com todos esses fatores aí que não estão muito positivos nos últimos tempos e que a gente espera que melhore muito em breve. É isso, vote com consciência, até lá, tchau! Tchau, tchau!